Fala pessoal, Guarda de Sobral, CTB Questões, reta final, mais uma rodada de questões aqui para a gente trabalhar para a Guarda Municipal de Sobral. Então a gente vai estar resolvendo em questões de Código de Trânsito Brasileiro aí na reta final. Vamos aqui à nossa primeiríssima questão, onde ela diz o seguinte: compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, exceto. Então ele quer a alternativa que não compete ao órgão e entidade executiva de trânsito do município. Vamos lá. Projetar temporariamente ou definitivamente, né, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Professor, o que ele está querendo dizer aqui? Projetar, fazer projetos, né, temporariamente ou definitivamente, relacionados à circulação, segurança e áreas de proteção ao ciclista. É uma competência, sim, dos órgãos executivos de trânsito do município. A autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis no âmbito de edificações privadas de uso coletivo. Por exemplo, os estacionamentos, né? Aqueles estacionamentos coletivos de supermercado, de estacionamento de posto de combustível. Somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Perfeito. Então, os agentes ali do município podem fazer autuações nessas áreas, né? Edificações privadas de uso coletivo, mas somente quando se trata de infrações reservadas a uso de vagas reservadas para, aí, por exemplo, idosos, deficientes, né? Então, é feita a autuação. Aplicar as penalidades de advertências por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada. Perfeito. Registrar e licenciar na forma da legislação qualquer veículo automotor. É isso aqui, pessoal. O município vai registrar veículos de propulsão humana e tração animal. Quem faz registro de licenciamento, pessoal, é o DETRAN, é o órgão executivo de trânsito dos estados. É o DETRAN, certo? Agora, se fosse propulsão humana e tração animal, seria o município. Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando prevista especificamente na infração. Perfeito. Inclusive, essa possibilidade de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi uma inovação aí na nossa legislação de trânsito. Bacana? Então, ele quer a que esteja errada, gabarito aqui, letra D de dado. Vamos aqui à nossa segunda questão. Sobre as normas gerais de circulação e conduta, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Os veículos de polícia gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência. Perfeito. Detalhe, quando em serviço de urgência. Bacana? Vamos lá. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Os veículos que se deslocam sobre os trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Perfeito. Letra C. Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Perfeito. Então, os de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela incolumidade dos pedestres. Perfeito. Condutor não poderá ultrapassar veículos nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres. Perfeito, pessoal. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, que é o LRD, né? Já vem de fábrica, deverão manter as luzes dos faróis nas rodovias de pista simples e pista dupla, está errado, é somente na simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, quando o carro ele não possui o LRD, que é a luz de rodagem diurna, a regra é que ele vai manter aceso nas rodovias, né, ali de pista simples, que é aquela que tem a faixazinha amarela, não é a branca, né? Lógico, fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia tem que manter essa luz acesa, senão infração, pessoal, inclusive infração de natureza média, né? Bacana? Então, é perceptível que nas rodovias muitos infratores aí
rodando em pista simples sem rodar com o farol aceso, tá? Luz baixa. Como ele quer a errada, gabarito letra E de escola. Questão número 3. O condutor do veículo só poderá fazer uso de buzina em exceto. Será que em toque breve? Com certeza. Para fazer advertências necessárias, a fim de evitar acidentes nas áreas urbanas, correto? Fora das áreas urbanas, quando for conveniente para advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo, perfeito? Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes nas áreas rurais, não. Evitar acidentes seria nas áreas urbanas. Ok? Perfeito aí, pessoal? Tranquilo? Perfeito, né? Então, e rurais. Professor, mas é o seguinte, para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes nas áreas rurais, tá? O que é que ele fala? Nas áreas urbanas, né? Ele vai utilizar a buzina a fim de evitar acidente. Acidente, essa é a regra. Bacana? Fora das áreas urbanas, você vai utilizar para advertir um condutor que tem o propósito aí de ultrapassá-lo. Bacana? Como ele quer a errada, gabarito letra D. Próxima, questão 4. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento. É proibida a sua circulação de quem? Dos ciclos. Onde é que é proibido circular ciclomotor, pessoal? Nas vias de trânsito rápido. Bacana, é totalmente proibida a circulação de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. O que seria esses ciclos, pessoal? Lembra daquelas mobiletezinhas? Ciclomotores. Quinta. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento. Vamos lá, pessoal. Se a bicicleta, ela vai circular no mesmo sentido ou no sentido contrário da circulação dos automóveis, lá dos veículos na pista? Se a bicicleta é no mesmo sentido de circulação da regulamentação da via. Professor, se fosse pedestres, aí seria em sentido contrário. Como ele está falando de bicicleta, de bike, é em mesmo sentido de regulamentação da via. Bacana? Gabarito letra A. Vamos aqui na sexta. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores. Olha, professor, será que tem possibilidade da gente autorizar que essas bicicletas circulem em sentido contrário? Pode até autorizar, mas vai ter que construir um trecho de quê, professor? De uma ciclovia. Então, ele vai ter que construir uma ciclovia para que possa ter autorização para essas bicicletas rodarem em sentido contrário. Então, a gente tem a via, constrói uma ciclovia aqui, ó. As bicicletas vão para cá e o sentido do automóvel está para cá. Mas aí tem que ter uma ciclovia. Desde que dotado de ciclovia. Bacana? Questão número 7. Marque a alternativa que não é uma via urbana. Quem são as vias urbanas, professor? Será que via de trânsito rápido é uma via urbana? Sim. Via arterial é uma via urbana? Sim. Inclusive a velocidade dela máxima, quando não está regulamentada, é 60 km por hora. Se for via de trânsito rápido, seria 80 km por hora. Via coletora também é? Sim. Via coletora, aí 40 km por hora. E a via local também é? Sim. Seria aqui de 30 km por hora. Estradas não é considerado via urbana. Estradas, pessoal, é considerada via rural. Quem são as vias rurais? As estradas e as rodovias. As rodovias são pavimentadas e as estradas não são pavimentadas. Vamos aqui à nossa oitava questão. Diz o seguinte: a velocidade em uma via arterial. Arterial, acabei de falar, quando não existe sinalização na via. Se é uma via arterial, qual é a velocidade? De 60 km por hora. Via arterial, 60 km por hora.
Nas rodovias de pista dupla para automóveis, caminhonetas e motocicletas, a velocidade é... Pessoal, vamos lá. Quando eu falo pista, tem a simples e tem a pista dupla. Qual a velocidade para automóveis, caminhonetas né? E as motocicletas? Automóvel, caminhonete, motocicleta. Para pista simples, quando não tem regulamentação, 100 km por hora. Se for de pista dupla, 110 km por hora. Aumenta só 10 km a mais. Bacana. Para os demais veículos, os demais fica na casa dos 90 km por hora. Professor, e se for em estrada? Estrada, sempre independente de qualquer veículo, sempre vai ser 60 km por hora. Ok, pessoal? Isso é as velocidades aí caso não conste a regulamentação na via. Bacana? Então, como ele está falando de pista dupla, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, nós teremos a velocidade aí de 110 km, 110 km por hora, como é pista dupla, ok? Vamos aqui à questão número 10. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Qual a velocidade mínima de uma pista, professor? Ela não pode ser inferior à metade da velocidade máxima. Então, velocidade mínima seria V máxima dividido por 2. Isso é o mínimo que você pode aí estar circulando em rodovia sem cometer infrações. Lógico, salvo exceções de condição climática. Questão número 11. As crianças com idade inferior a, que não tenham atingido a altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros. Então, as crianças que não atingiram a idade de 10 anos e que não tenham atingido a altura de 1,45 metros, tá? 1,45 metros não podem circular no banco da frente. Tem que ser no banco traseiro, nos dispositivos de retenção adequados, se for cadeirinha, se for bebê conforto. Então, a resolução do CONTRAN ela já vai trazer essas definições, só que não foi cobrada a resolução do CONTRAN no concurso de vocês, então não precisa se preocupar em relação a essa questão. Saibam que as crianças com idade inferior a 10 anos e com altura, né, que não tem atingido a altura de 1,45, devem ser transportadas nos dispositivos de retenção adequado no banco traseiro. Questão número 12. Sobre pedestres e condutores de veículos não motorizados. Marque a alternativa correta. Sobre pedestres e condutores de veículos não motorizados, marque a alternativa correta. Vamos lá? O ciclista desmontado empurrando a bicicleta não se equipara ao pedestre em direitos e deveres. Errado, se equipara sim. Nas vias urbanas, quando não houver acostamento, a circulação de pedestres será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos. E aí, professor? Nas vias urbanas, é isso? Note, isso aqui é nas vias rurais. Ah, professor, quase que eu erro essa questão. Pois é, meu amigão, tá errado. Sentido contrário seria nas vias rurais, que não tem, tá? Que não tem acostamento. Os pedestres devem utilizar sempre as faixas ou as passagens a ele destinadas, sempre que estas existirem numa distância de até 30 metros, não. Se elas existirem até a distância de 50 metros. Ok? Nos locais em que não há sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham se concluído a travessia. É isso aí. Então, se o pedestre, sinal fechou para ele, ele não concluiu a travessia, lógico que você não vai passar por cima dele, né? Deixa ele passar. Gabaritado 12, letra D. Vamos aqui na 13. Marque uma alternativa em que não se aplicará os benefícios da Lei 9.099, que é o GCRIM, né, pessoal? Juizados Especiais Criminais. A gente sabe que quando o cara comete lesão corporal culposa, pode ser aplicado alguns benefícios da lei, por exemplo, composição civil dos danos, a questão da transação da pena, né? A questão da transação penal e também
só representar mediante a queixa do ofendido, tá? Então são alguns benefícios que você tem quando você comete crime de lesão corporal culposa no trânsito. É aplicado os benefícios do GECRIM, né? Então, vamos lá. Ele quer uma alternativa em que não se aplica. Vamos lá. Se você comete crime de trânsito de lesão corporal culposa, é possível aplicar a 9.099? Com certeza. Crime de trânsito de lesão corporal culposa participando em via pública de uma corrida autorizada pela autoridade competente. Não. Se foi autorizada, ok, não tem problema. Não é crime. Crime de trânsito de lesão corporal, tá? Na verdade, ele cometeu o crime de lesão participando de uma corrida que foi autorizada. Se foi autorizada, não tem porquê. Pode aplicar ainda os benefícios. Se ela não fosse autorizada, aí sim não poderia aplicar os benefícios. Crime de trânsito de lesão corporal culposa, transitando em velocidade superior à máxima, permitido para a via em 20 km, não, permitida em 50 km por hora a mais, né? Então, se você comete um crime de lesão corporal culposa e foi verificado que você estava transitando uma velocidade superior em 50 km da permitida para a via, com certeza você não pode mais receber os benefícios da Lei 9.099. Ok? Crime de trânsito de lesão corporal culposa, né? Sobre influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Bom, aqui está o gabarito. Não se aplicará os benefícios. Por quê? Porque ele praticou a lesão corporal culposa e ele estava sob efeito de álcool ou uma substância psicoativa que determina a dependência. Por isso que o gabarito aqui, letra D, tá? Então, fiquem espertos na questão de não aplicação dessa Lei 9.099 em caso de estar embriagado, lesão corporal culposa quando está com velocidade a 50 km acima, crime de trânsito de lesão corporal culposa quando ele participa de um racha, de uma corrida, quando não autorizado. Quando não autorizado, aí sim seria, não aplicaria a Lei 9.099. Então, gabarito da 13, letra D. 14. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor tem duração de quanto tempo, professor? Foi aplicada a penalidade de suspensão e proibição de se obter a habilitação. Quanto tempo dura essa penalidade? De 2 meses a 5 anos. Não esqueçam. 2 meses a 5 anos. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, exceto. Será que se eu cometer um crime de trânsito e o meu veículo estava sem placa? Com certeza é um agravante. Se eu cometer um crime de trânsito e eu não tinha habilitação, é um agravante. Quando a sua profissão exige cuidados especiais e você vai lá e comete um crime de trânsito, você é um motorista de transporte passageiro ou de carga, tem que ficar mais atento. Também é um fator agravante. Sobre faixa de trânsito e passeios, temporário ou permanentemente destinado às pedestres. Na verdade, não tem esse passeios, tá? Se você comete sobre a faixa de trânsito, temporário ou permanentemente destinado a pedestres, aí sim seria uma circunstância agravante. Mas aqui, na previsão da lei, não tem para agravante a questão do passeio. O passeio ele tem lá na aumentativa de pena do homicídio culposo e da lesão corporal culposa. Porém, para a questão dos agravantes, somente se for cometido na faixa de trânsito, temporário ou permanentemente, ok? Questão 16. São medidas administrativas. São medidas administrativas. A advertência por escrito e multa. Professor, advertência por escrito e multa é uma penalidade. Suspensão do direito de dirigir é uma penalidade. Cassação. Cassação também é uma penalidade. Retenção do veículo, remoção do veículo, transbordo de excesso de carga. Aí sim, isso aqui são medidas administrativas. Certo? Retenção, remoção, transbordo de excesso de carga são medidas administrativas. Cassação da permissão. Cassação a gente já sabe que é penalidade, ok? Questão 17. É o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto. Olha aí, professor, então quer dizer que eu entreguei uma nota fiscal,
aqui com o valor direitinho, só que eu coloquei uma carga a mais. E o cara que estava dirigindo o meu caminhão nem percebeu. Ele acha que o que está na nota fiscal é o que está lá na carga. Então, por exemplo, se deu excesso de peso na hora da balança, o transportador não tem culpa. Então, nesse caso, quem é que tem culpa, professor? Somente o embarcador. Isso se aqui na nota fiscal estava menor do que realmente foi pesado. Aí o culpado é o embarcador. Porém, se o embarcador, aliás, se o transportador pega uma carga de um e pega uma carga de outro, tá? Dá para ele ter uma noção se vai passar ou não. Se ele é condizente com essa situação, então, se aí ele responderia pela situação do excesso de peso, transportador. Porém, quando o responsável da infração, né, do excesso de peso, é proveniente de mais de um embarcador, ou seja, mais de um embarcador, embarcador A, embarcador B. Se é mais de um, quem é o culpado? Quem é o culpado? É o transportador. Beleza? É o transportador. Professor, mas se for proveniente somente de um e a nota fiscal está declarado menor do que eu pesei na balança, aí o culpado é o embarcador, certo? Agora, se pegou carga de um, pegou carga de outro, ou seja, mais de um embarcador, mais de um embarcador, mais de um embarcador, vai ser o culpado transportador. Beleza? Porque ele tinha noção, né? Se passar do peso, ele sabia. 18. A cada infração cometida são computados os seguintes números. Vamos lá. Será que gravíssimo é 5 pontos? Não, pessoal. Gravíssimo é 7 pontos. Beleza? Professor, tem outro gabarito aqui? Será? Leve 3 pontos. Ó, tem leve 3 pontos aqui também, não tem? Tem também. Tem 2 gabaritos, né? 3, 4, 5, 7. Grave não é 4, grave é 5. Gravíssima 7. Então, 2 gabaritos aí, tá? Letra C e letra D. Questãozinha poderia ser anulada, porém, vamos aqui, por questões de didática, manter aí, tá? C e D. Questão 19. Sempre que o infrator atingir no período de 12 meses a contagem de pontos de caso ele conste 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta. Pessoal, o que é que completa aqui? Quando o infrator atinge no período de 1 ano a contagem de ponto de quê? De 20 pontos e já consta no prontuário dele 2 ou mais infrações gravíssimas, então vai ter o seu direito de dirigir suspenso. Então aqui no caso, ó, quando ele tem 20 pontos, na contagem de 20 pontos, consta desses 20, 2 ou mais infrações gravíssimas, já sabe, ele vai estar com o direito de dirigir suspensos. Professor, se constasse só uma infração gravíssima, aí ele teria que ter ali 30 pontos, mais uma gravíssima, para poder ocorrer a suspensão. Beleza? 40 pontos é quando se ele bater 40 pontos sem nenhuma infração gravíssima, né? Aí, nesse caso, ele vai também ter seu direito de dirigir suspenso. Mas a ideia aqui, falou que consta 2 ou mais infrações, já sabe que é 20 pontos. Para poder ter direito de dirigir suspenso. Questão 20. A cassação do documento de habilitação dar-se-á exceto. Vamos lá, quando é que se dá a cassação? Só que ele quer o período que a alternativa aqui não se dá a cassação. Será que quando eu estou com o meu direito de dirigir suspenso e aí eu for pego conduzindo qualquer veículo, vai ser cassado? Vai. Quando eu fui condenado judicialmente porque eu cometi um delito de trânsito, um crime de trânsito, também vai ser cassado? Vai. No caso, eu sou reincidente, no prazo de 1 ano de dirigir embriagado, é a segunda vez que eu estou fazendo isso, vai ter seu direito cassado, sua documentação cassada. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, quando ele está dirigindo sem equipamento obrigatório. Aí não tem essa previsão, tá, pessoal? Não tem essa previsão, tá bom? Não é pelo fato que ele vai estar dirigindo sem um equipamento obrigatório, sendo reincidente, que já vai acontecer a cassação do documento de habilitação dele. Não pode isso. Agora, dirigir embriagado é uma coisa mais séria, com certeza, se ele for reincidente, vai ser cassado seu documento de habilitação. Bacana? Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa revisão. Fiquem atentos a esses pontos que a gente trabalhou agora com vocês e resolvam questões. Bacana? Então, cuidado com quando é que acontece a cassação, quando ele está com direito de suspenso, direito de dirigir suspenso, quando ele for condenado judicialmente por crime de trânsito,
na reincidência, no caso de 12 meses, de algumas infrações, por exemplo, infração do 65, dirigir embriagado, vai ser cassado o seu documento de habilitação. Bacana? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.